Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma obra com um dos títulos mais provocadores que existem, Em Defesa do Preconceito, de Theodore Dalrymple. É um título que faz a gente parar para pensar, não é verdade? Então se preparem, porque essa análise vai desafiar muitas das nossas certezas. Bom, vamos direto ao ponto, né? A questão central que o livro levanta é essa. O preconceito pode ser algo bom? Peraí, como assim? Parece uma ideia completamente sem pé nem cabeça. Mas é exatamente essa provocação que a gente vai explorar agora. Para a gente conseguir entender essa ideia, que olha, é bem complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que o autor realmente quer dizer com preconceito. Depois, vamos investigar a origem filosófica dessa ideia. Dar uma olhada nas consequências sociais e, no fim, fazer a pergunta: será que o preconceito é mesmo necessário para a virtude? Certo, então vamos começar do começo. Quando a gente ouve a palavra preconceito, o que é que vem na cabeça? Geralmente não é nada positivo, né? É quase automático. Pois é, a definição padrão, como essa aqui do dicionário Oxford, que o livro cita, já dá o tom da coisa. Fala em opinião preconcebida, viés, quase sempre com um sentido negativo de algo injustificado. É a palavra que, hoje em dia, a gente associa na hora com coisas terríveis como racismo, xenofobia e todo tipo de discriminação. E o mais curioso é o que o próprio Dalrymple observa. Socialmente, ninguém mais quer admitir que tem preconceito. Virou um palavrão. De certa forma, a gente acabou criando um enorme preconceito contra o preconceito. E é isso que torna o título do livro dele tão chocante. Agora, a gente chega no ponto crucial. E é aqui que a discussão fica de verdade interessante. Será que Dalrymple está mesmo defendendo o preconceito do jeito que a gente conhece? A resposta é um gigantesco não. Ele está dando um novo significado para essa palavra. O que Dalrymple defende não é a intolerância, mas sim as ideias pré-concebidas que funcionam como a cola da sociedade. Ele faz uma distinção clara. De um lado, o preconceito odioso que todo mundo condena. Do outro, coisas como costumes, tradições e moral. Pense em coisas simples, como esperar numa fila ou ceder o lugar a alguém. São essas ideias que a gente recebe sem questionar, que ele chama de sabedoria herdada. O livro dá um exemplo brilhante. O hábito de uma família se sentar à mesa para comer. Ninguém racionaliza sobre isso toda vez, né? É um costume, um tipo de preconceito bom. Para Dalrymple, é um ritual que regula a vida em sociedade, que fortalece os laços e que, segundo ele, foi se perdendo com o pensamento moderno. Tá, então de onde veio essa rejeição a todas as ideias pré-concebidas, até mesmo as boas? Dalrymple aponta para uma origem filosófica bem específica, ligada a um pensador muito, mas muito influente. E esse pensador é John Stuart Mill. Como diz o prefácio da edição brasileira, a filosofia de Mill acabou se tornando, talvez sem que ele mesmo quisesse, a base intelectual para esse nosso preconceito contra o preconceito de hoje. Dalrymple argumenta que as ideias de Mill, como a de que o indivíduo é totalmente soberano e que o costume é sempre um obstáculo, foram levadas ao extremo. Segundo o autor, essa interpretação radical abriu as portas para um egoísmo sem limites, onde cada pessoa se torna a única autoridade sobre o que é certo e errado. Ok, vamos sair um pouco da filosofia abstrata e ver como, na visão de Dalrymple, essas ideias afetam o mundo real. O livro é cheio de exemplos que ele tirou da sua experiência como médico e psiquiatra. Um dos casos mais impactantes que ele analisa é o de adolescentes que decidem ter filhos. Para ele, isso mostra o retrato de uma sociedade que aboliu os preconceitos que guiavam decisões tão importantes no passado. A lógica por trás da decisão é o ponto central aqui. Essa citação de uma menina de 13 anos é devastadora. Ela não busca um filho por maturidade, mas como uma solução para um vazio emocional. Dalrymple argumenta que quando faltam guias sociais fortes, quando não há mais preconceitos sobre o momento certo de formar uma família, as decisões passam a ser baseadas em impulsos e necessidades do momento. E essa outra citação só reforça o ponto. A justificativa toda se resume a um sentimento momentâneo, faz a gente se sentir bem. É o individualismo radical na sua forma mais pura, sabe? Onde a satisfação do ego se torna o principal critério para uma das decisões mais sérias da vida. E isso não se limita às grandes decisões, não. O autor usa um exemplo super comum, colocar os pés no assento do trem. Pode parecer uma coisa boba, mas para ele é um sintoma da mesma questão. É a rejeição da convenção social, da regrinha compartilhada, em nome do eu sou soberano e faço o que eu quero. Tudo isso nos leva à conclusão da tese de Dalrymple.
Se a ausência de ideias pré-concebidas gera esses problemas, será que elas seriam, então, necessárias para uma vida virtuosa? O centro do argumento é o seguinte: se a gente tivesse que justificar racionalmente cada pequena ação do nosso dia, desde como cumprimentar alguém até como se comportar em público, a vida simplesmente pararia. Os costumes e as tradições funcionam como atalhos, sabe? Atalhos necessários que nos permitem navegar pela complexidade da vida em sociedade. Essa citação do prefácio resume tudo de uma forma muito poderosa. A ideia é que a virtude não é algo que a gente reinventa toda manhã. Ela é praticada através de hábitos, de costumes, desses preconceitos positivos que nos são transmitidos. Sem eles, só resta o cálculo ou o impulso do momento. Então, a lógica de Dalrymple segue uma linha bem clara. A sociedade ataca todos os preconceitos, impulsionada por um individualismo que rejeita a tradição. Sem esses guias, o resultado é o caos social, o que leva à conclusão de que alguns preconceitos são de fato essenciais. E essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental. Concordando ou não com Dalrymple, a gente é forçado a pensar onde traçamos a linha. Como é que se equilibra a liberdade individual com a sabedoria coletiva que nos une como sociedade? Bom, essa nossa exploração foi toda construída a partir da obra Em Defesa do Preconceito de Fyodor Dalrymple. É uma leitura desafiadora que com certeza provoca muita reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!